Cada ser humano tem uma história que ninguém vê por inteiro. São noites sem dormir, exames médicos, filas de hospital, despedidas, preocupações que não cabem em palavras. Às vezes, a dor é no corpo, outras vezes é na alma, num luto silencioso ou numa ansiedade que aperta o peito. A montanha pode ser um leito de hospital, uma sala de cirurgia, um quarto vazio depois de alguém que se foi, uma conta que não fecha, um futuro incerto que parece apagado. Há momentos na vida em que tudo parece íngreme demais, o fôlego encurta, as pernas pesam e a sensação é de que não fomos feitos para subir tão alto. É exatamente isso que a canção A Montanha, de Roberto Carlos, nos faz lembrar. A montanha existe, ela é real, mas também é um chamado. E podemos dar o nome que quiser a esse chamado. O nome não importa. O que importa é ter para onde olhar quando o cansaço ameaçar nos fazer desistir. Há momentos em que os sonhos parecem distantes demais, não é mesmo? Tão distantes que o momento presente grita mais alto. O cansaço parece chegar sempre antes da esperança. E a montanha, que já era grande, parece crescer ainda mais. Um exemplo muito comum de tudo isso é o daquelas pessoas que trabalham o dia inteiro e estudam à noite, principalmente em universidades em que as atividades são ainda mais intensas. São tantos trabalhos, simulados, provas, e ainda eles precisam desenvolver atividades de disciplinas extensionistas. Ou seja, é aquele momento em que os alunos se reúnem em grupos para desenvolverem projetos acadêmicos em 3 etapas fora da instituição acadêmica e em diversos espaços da comunidade. São trabalhos maravilhosos, lindos, muito bonitos. É uma ponte entre a faculdade e a sociedade. Mas isso requer disponibilidade e muita dedicação. É quando o corpo pede descanso. A mente pede silêncio. Mas os sonhos exigem persistência. E é aí, nesse exato momento, que muitos pensam em parar a escalada. É aí que muita gente desiste de seus próprios sonhos. Mas essa não é a única montanha na vida. Existem muitas outras. Também há aquelas montanhas em que as pessoas precisam adiar os sonhos pessoais para cuidar da família. Cuidar de pais adoecidos, de filhos pequenos ou de familiares dependentes. O tempo passa e surge aquele medo de que a nossa própria vida esteja ficando para depois. Há também aqueles que enfrentam a montanha do desemprego, da instabilidade financeira. Aos poucos, a autoestima começa a ser corroída. E os sonhos parece que são algo destinado apenas a poucos privilegiados. A vontade de desistir não nasce da falta de capacidade, e sim do excesso de frustrações. Há também quem lute contra as próprias limitações internas. Ansiedade, depressão, baixa autoestima, medo de fracassar novamente. Talvez essa seja uma das montanhas mais difíceis de se escalar, porque essa aí ninguém vê. Ela é interna. Por fora tudo pode parecer normal, mas por dentro a pessoa vive um verdadeiro caos. Cada passo exige um esforço imenso. Mesmo assim, continuar ainda é um ato de coragem. Há também aqueles que carregam o peso das críticas ou de comentários de pessoas do tipo: você não nasceu para isso é muita areia para o seu caminhão, você é louco, desista enquanto é tempo. Nesse contexto é que a metáfora da montanha, tão presente na letra da música do Roberto Carlos, ganha ainda mais sentido. A letra fala de alguém que, mesmo com tantas dores, mesmo tão machucado, mesmo com o peso das dificuldades, decidiu subir a montanha, decidiu seguir em frente.
inspirado por uma luz que viu lá no alto. E esse olhar para o alto é tão importante porque nos diferencia de quem olha para baixo. Quando olhamos para baixo, para o chão, para a base da montanha, é aí que nós ficamos. Nós nos limitamos, nos aprisionamos no medo, nós ficamos exatamente numa zona de conforto e tudo ou nada parece mudar. E essa luz lá no alto, ela pode ter vários nomes, o nome que você quiser dar. Pode ser a sua fé, a sua espiritualidade, um propósito, seus valores, um amor, ou simplesmente o desejo de viver de um modo ainda mais autêntico. A psicologia tem uma palavra muito importante: resiliência. Resiliente não é ser forte o tempo todo ou nunca, ou achar que tudo realmente é muito fácil, ou, entendeu? Resiliente é reconhecer a própria dor, saber que ela existe, saber pedir ajuda, cair, levantar e mesmo assim seguir adiante, dar um passo depois do outro, pouco a pouco. Resiliente não é nunca chorar, é sim também poder chorar e mesmo assim seguir adiante. A filosofia nos lembra que na vida há muitas subidas e descidas, muitas alegrias e perdas. Não existe caminho sem dor. O que existe sim é um modo de olhar para essa dor que a transforme em aprendizado e profundidade. Assim, a montanha deixa de ser só uma ameaça e passa a ser também a nossa mestra. É ela que diz quem nós verdadeiramente somos quando o cansaço parecer nos fazer desistir de subir a montanha. Há vários exemplos de histórias comuns de pessoas que se superaram, que foram resilientes. Lembremos agora da história pessoal do australiano Nick Vujicic, que mesmo sem braços e pernas, pois ele nasceu assim, ele não se limitou. Tudo levaria a crer que ele, na verdade, entenderia que a sua montanha fosse intransponível. Mas ele decidiu escalar. Ele percebeu que isso era necessário. Assim ele cresceu, se casou, teve filhos saudáveis, se tornou escritor, palestrante e pratica vários esportes, principalmente os mais radicais. Ele não eliminou as dificuldades de sua vida, isso ninguém pode fazer. Ele simplesmente não permitiu que elas o definissem. Isso é o que nós devemos fazer. As obras cinematográficas também nos dão exemplos de personagens que caem, se levantam, caem novamente e continuam, como em Rocky, interpretado por Sylvester Stallone, cuja mensagem principal do filme é: a verdadeira vitória não é derrotar o outro, e sim nunca desistir de si mesmo. Outro ponto importante na letra da música do Roberto Carlos é quando ele fala em agradecimento. Ele nos pede que agradeçamos pelas estrelas, pela natureza, por mais um dia, e que ainda nós podemos ver tudo isso. Quando decidimos subir a montanha, não estamos dizendo que a montanha é fácil, mas estamos dizendo sim, que apesar de todos os seus pesos, nós escolhemos tentar subir mais um pouco. Isso é muito importante. Gratidão não é negar sofrimento. É reconhecer que apesar dele, ainda existe respiração, ainda existe ou existem pessoas ao nosso redor, ainda existe a possibilidade de amor, de cura, de cuidado, de aprendizado. Isso é muito importante. Quando nós subimos a montanha, nós precisamos entender que ela é um projeto pessoal. Ninguém pode subir a montanha em nosso lugar. Não podemos delegar, transferir, jogar para alguma outra pessoa, porque isso não adiantaria de nada. Enquanto a outra pessoa estivesse subindo, nós permaneceríamos no lugar onde sempre estivemos, na base, no chão ou no comecinho da montanha,
mas sempre olhando para o sucesso do outro. O outro, na verdade, quando sobe, não está subindo em nosso lugar, por mais que talvez possamos pensar assim. Ele está fazendo a sua própria caminhada, construindo a sua própria história, vencendo as suas dificuldades e chegando lá em cima. E enquanto nós ficamos lá embaixo com esse pensamento de que alguém pode fazer alguma coisa por nós, alguém pode subir a montanha por nós, chega um determinado momento que até os nossos pensamentos se transformam. Passamos a tecer certos comentários críticos em relação a esses que subiram. Como essas pessoas conseguiram chegar lá no alto? O que elas fizeram para chegar lá em cima? Porque nós nos apequenamos, olhamos sempre para baixo. Como já dizia também Friedrich Nietzsche, quando você olha para o abismo também olha para você. Ou, em outras palavras, quando você namora o perigo, ele também se apaixona por você. E quando eu falo em perigo, eu não estou me referindo à insegurança nas ruas ou à violência propriamente dita. Eu estou me referindo à qualidade de nossos pensamentos. É muito importante que nós aprendamos a nos policiar nesse sentido. Quando a montanha parecer difícil demais, impossível até, olhem para trás, para todas as outras montanhas que vocês já subiram, já venceram, mas que talvez já tenham se esquecido. Hoje, essas montanhas são apenas uma paisagem distante na vida de vocês. Isso também é força, e é tão somente sua. Lembre que quando nós estivermos lá no alto da montanha, lá no topo, precisamos entender ou aceitar que muitas outras virão. E tudo bem. A vida é movimento. Ficar parado é que nos adoece. Seguir em frente, mesmo com tanta dor, mesmo com tanto peso, mesmo com tanta dificuldade, isso é um ato de amor próprio. Siga em frente. Aceite a sua montanha. Ninguém tem uma montanha pior do que a do outro. Cada um tem a própria montanha que precisa escalar. Suba e siga adiante. Outras virão. Que este vídeo seja um abraço na sua história. Que ele lembre você de que não está sozinho. De que pedir ajuda é um ato de coragem e de que a psicologia, a filosofia, a fé e a arte podem ser lanternas nessa subida. Hoje, talvez você não consiga ver o topo da montanha. Tudo bem. Olhe apenas para o próximo passo. Uma consulta médica, uma conversa com um amigo, uma oração, uma pausa para respirar, um pedido de ajuda, um gesto de cuidado consigo mesmo. E se for possível, mesmo que em voz baixa, diga: obrigado por mais este dia, obrigado pelo que ainda posso ver. Sua montanha é dura, mas você não sobe sozinho.